1 Reis 18:10. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar a ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar. Essa leitura foi uma leitura que nós fizemos essa semana, tá certo? Estamos lendo 1 Reis, lemos essa semana especificamente, tá bom? E eu acho interessante, eu quero entender algo com vocês. Eu acho interessante como os homens que escreveram a Bíblia foi escrita por homens, certamente, foram homens que escreveram. Como os homens que escreveram a Bíblia, em determinado momento, paravam o que eles estavam dizendo, a história que estavam contando, para falar de um mover profético que estava existindo. Quando nós lemos 1 Reis, e quem está lendo vai entender bem isso, você vê ali, possivelmente escrito por Jeremias, muito tempo depois. Ele também era historiador, era profeta historiador, possivelmente por ele ou alguém da escola profética dele. Estava registrando, e quando chega no capítulo 17, ele fala: olha, nesse momento, reinava em Israel um rei chamado Acabe. Reinava em Judá um rei chamado Josafá. Josafá era um homem de Deus, um homem que fazia as coisas segundo o coração de Deus. Acabe era um homem perverso. Acabe era filho de um homem muito perverso também. O pai dele, Onri, era perverso, ele era perverso, e o filho dele também era perverso. Então, o autor conta que houve um homem chamado Elias, um profeta do Senhor. Aquele profeta do Senhor, ele aparece para Israel num momento de muita calamidade, porque Acabe havia se casado com Jezabel. Jezabel, ela era filha de um rei dos Sidônios, e eles adoravam muitas entidades. E Acabe aceitou que Jezabel trouxesse para Israel a adoração a essas divindades. Eu não quero me aprofundar no fato, mas prestem atenção. Nós tivemos um terremoto devastador agora, quarta-feira, né? Na Venezuela, foram 2, numa escala Richter muito alta, e passadas algumas horas teve mais outro, e tiveram mais de 1000 pequenos. Nesse momento, vocês vão ver várias profecias dizendo: olha, nesse momento eles estavam cultuando a divindades completamente malignas, e uma das músicas que eles cantavam era que aquela divindade maligna fizesse o chão tremer. Deus, que é excelso em toda a sua majestade, devastou aquele país. Então, o estado com que Israel se encontrava era muito parecido com o estado que muitos de nós, os nossos vizinhos, se encontram. Eles cultuavam a Baal e a Aserá. A Baal era uma abominação. Então, ele era chamado de Deus da fertilidade, Deus do trovão, tá certo? E ele adorava também a Aserá, que era a deusa a deusa da fertilidade, representada pelos postes ídolos que se colocavam, simbolizando o órgão genital masculino. Era um negócio muito feio. Havia uma quantidade enorme de profetas de Baal e de Aserá que eram sustentados pelo Estado. Quando você está lendo a história, você vê que tem um momento em que o rei fala: olha, não há mais nenhum tipo de alimento, nem mesmo para os animais. E o rei, então, quando você lê a história, você percebe que o rei menciona: mas na minha casa, com os profetas de Baal comendo na minha mesa, ainda há comida. Então, calamidade muito grande. Eles eram sustentados pelo próprio rei, pela própria rainha, comiam na mesa do rei. Como se não bastasse, eles tinham movido naquela época em Israel uma perseguição aos profetas de Deus.
um homem chamado Obadias reuniu 100 profetas, 50 numa caverna, 50 noutra caverna, e sustentou esses profetas com pão e água durante o tempo da perseguição que aquela mulher fazia aos profetas de Deus. Existia uma política muito clara: quem era de Deus era perseguido mesmo para morrer. Existia um pavor entre eles. Ela ainda, Jezabel, nós sabemos que Jezabel ainda imputou em um homem chamado Nabote um crime que ele não cometera, a fim de tomar uma vinha, um campo que ele tinha. Diante de tantos absurdos que existiam naquela época, onde o inimigo prevalecia ali em Israel, Elias, o profeta de Deus, se apresenta e fala: olha, não vai chover em Israel, até que eu fale algo diferente. O Senhor, depois que ele disse a palavra, 1 Reis 17:2, o Senhor falou para ele, 17:2, 17:3, retira-te daqui e vai para o leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. Ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Versículo 7. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom, e ordenei ali a uma viúva que te providencie o sustento. Naquele tempo que Elias ficou refugiado, e eu volto ao texto que nós lemos, que foi dias depois, o homem de Deus, ao se encontrar com ele, falou: olha, não existe nenhum lugar em Israel que o rei Acabe não tenha procurado você para te matar. Não existe um reino aqui próximo que o rei Acabe não foi até esse reino, e uma vez que as pessoas diziam não ter encontrado você nesse reino, eles faziam com que eles jurassem que tinham procurado em todos os lugares. Aí eu pergunto a vocês: aonde que Elias estava escondido ao ponto de o rei não encontrá-lo? Quando eu olho para o texto, para o entendimento do texto, eu percebo que Sarepta não era uma cidade difícil de ser acessada, em cima de uma montanha, não, era uma cidade próxima ao mar. Sarepta não era uma vila esquecida, não, Sarepta tinha estradas que passavam lá. Sarepta era uma vila importante. Sarepta, inclusive, era governada nessa época, pertencia estava entre Tiro e Sidom, pertencia ao reinado do pai de Jezabel, que também era rei daquela região de Tiro e Sidom. Então, era uma cidade muito bem localizável. Por que que Acabe não conseguiu localizar o profeta naquele lugar? Porque eu creio que o profeta estava guardado por Deus, porque ele andava debaixo de uma palavra profética. Quando nós andamos debaixo do que Deus nos pediu para fazer, quando nós seguimos aquilo que Deus nos pediu para fazer, assim de maneira figurada vocês vão entender, é como se a nuvem de Deus, os anjos de Deus estivessem sobre a nossa cabeça. Nós estamos sob o governo dele, sob a proteção dele, sob a vontade dele. Aquilo que acontece conosco acontece pela vontade dele. Quando os filhos de Israel foram para o Egito, José destinou para eles a terra de Gósen. Preste atenção, a terra de Gósen ficava no território do Egito, mais ao norte, salvo engano. E
E quando vieram as pragas, o que é que acontece? Filma comigo aqui, filho, acompanha comigo. Quando vieram as pragas, o que é que acontece? As pragas vinham, mas não acessava ao território de Gósen. Existia uma proteção de Deus. Quando aquele povo saiu para o deserto, a Bíblia diz claramente, preste atenção, a Bíblia diz claramente que uma nuvem os cobria durante o dia, para evitar o sol causticante do deserto, e à noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Eles marchavam triunfantemente pelo deserto, por quê? Porque Deus estava com eles. Então algo que eu quero que nós entendamos hoje é sobre aquilo que Deus pede para nós fazermos, é sobre a ordem de Deus. Deus havia ordenado para Elias, e Elias obedeceu aquilo que Deus falou para ele fazer. E eu entendo nesse momento que nós temos uma dificuldade muito grande, Claudinho, de seguir aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Como que é o ser humano, de maneira geral? Palavra do salmista Davi, do rei Davi, ele dizia: olha, não sejam como mulas, como burros, como jumentos, que precisam de tapa-olhos para seguirem no seu caminho. Ao contrário, obedeçam, sigam, sem que seja necessário os olhos estarem fechados. Os nossos olhos precisam estar abertos para nós seguirmos aquilo que Deus tem para nós. Nós temos uma dificuldade muito grande. O Senhor falou para Elias: Elias, anuncia que vai secar, que não vai chover. Era praticamente impossível não chover, porque o Deus dos fenícios, Baal, o Deus da chuva e da colheita, estava presente em Israel. Quando Elias se levanta e vira e diz que não haverá chuva, ele falou debaixo de uma ordem de Deus. E nós lemos, e não chovia, não estava chovendo, e ele foi para o ribeiro, ficou lá naquele ribeiro durante muitos dias, ali em Querite, para ser alimentado por corvos. Quando você chega lá em Israel, aqui no Brasil não tem, é outro bioma, mas lá em Israel tem muito corvo. Ao final do dia, né, tizinha, fica aquela cantarolada de corvos, e ninguém mata corvo para comer. Corvo é um animal carnívoro. Então imagina um animal carnívoro pegando carne não sei de onde e em obediência levando para o profeta comer. Só Deus. Quando a água do ribeiro secou, ele falou: vai para Sarepta. Quando chegou em Sarepta, preste atenção, o que é de estar debaixo de uma proteção, em obediência àquilo que Deus nos falou? Quando chegou em Sarepta, logo na entrada, na porta da cidade, ele encontrou com uma mulher empobrecida, ajuntando os gravetos para fazer um bolo, o último preparativo da sua vida, para comer ela e o filho e morrerem. Elias, o profeta de Deus, liberou uma palavra para ela e disse: faz o bolo, faz aquilo que está no seu coração, mas traz primeiro para mim, porque não vai faltar azeite na sua casa, não vai faltar massa na sua casa, não vai faltar provisão. Durante todo o tempo que o céu estiver cerrado, na sua casa haverá bênção. E foi o que aconteceu. Ele seguiu, falou aquilo que Deus tinha dito para ele. Depois o filho da mulher adoeceu e morreu. Ela falou: Senhor profeta, o que eu fiz contra Deus para Deus me castigar? Elias então orou por aquela criança, e o espírito que estava em Elias, de vida, passou para aquela criança, e a criança viveu. Nós, de maneira geral, somos especialistas em querer a bênção de Deus, em querer o milagre de Deus, mas alguém que me antecedeu, a minha querida bispa, vai falar sobre esse assunto diversas vezes, falou: olha, você quer a bênção de Deus, você quer a provisão de Deus, você quer o milagre de Deus,
Você quer fazer com que a semeadura da sua oferta, com que ela cresça, com que ela germine? Então tem algo que você precisa fazer. Você precisa romper com a iniquidade, porque, frase que ela mencionou, porque o pecado é a mãe da pobreza, da miséria. Você quer ter uma vida miserável? Eu estou ofertando com Deus direto. Se você não quebrar a impiedade da sua vida, isso é muito forte, não haverá semente que prosperará em nenhum lugar. Por quê? Porque o jugo da impiedade, do pecado, do mal continua agindo. O bispo que me antecedeu falou isso. Então, aquele homem orou, e nós somos especialistas em querer a bênção de Deus, mas nos especializamos também em não obedecer aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Imaginemos que somos Elias hoje, e o Senhor vai e diz: fale isso. Não fala porque não creio. Abandone tudo e me siga. Não vou porque não acredito. Eu vou te sustentar. Eu não acredito que o Senhor me sustenta, porque as minhas mãos me sustentam. Nós nos tornamos especialistas em não crer que Deus pode fazer conosco. Então nós saímos da bênção aqui, saímos do local da obediência, vamos para a desobediência. É muito simples. E muitas vezes eu entendo que quando Deus pede para nós obedecermos Ele em algo, Deus não quer explicitamente que nós imaginemos uma cena bem hipotética aqui. Acompanhe comigo aí, quem está filmando, acompanhe. Fica atento, tá, meu filho? Fica atento. Fica atento, o diabo ele é muito sujo para bagunçar o negócio, só fica atento. Imaginemos nós, preste atenção, que Deus tenha me pedido um copo d'água. Preste atenção. Eu, em obediência, pego esse copo de água e levo para Deus. Está aqui, Deus, muito obrigado, o copo servido. Eu entendo, e a Bíblia me dá elementos para isso, que quando Deus me pede algo, Deus não está interessado no algo, no objeto, na missão especificamente, mas em me ensinar algo naquela missão. Por exemplo, Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, vai para uma terra distante. E nós sabemos da história. Abraão foi. O que Deus estava mostrando para Abraão? Deus estava ensinando a ele e a nós a sermos treinados na dificuldade. Abraão peregrinou muitos dias, e quando já estava bem envelhecido, ele recebe uma carta, uma notícia dos seus parentes. E na notícia dizia: olha, o teu irmão tem muitos filhos, olha, os filhos deles prosperaram. E Abraão olhava, depois de muito tempo peregrinando, a única coisa que Abraão tinha era um campo pequeno. A tizinha teve lá, aonde ele sepultou a esposa. Irmãos, Deus estava ensinando Abraão a vencer na dificuldade. Muitas vezes nós queremos ver o fruto imediato do que Deus quer de nós. Quando Deus nos pede: larga esse negócio, larga essa turma que não está te fazendo bem, larga essa turma que está te levando para o mal, sai dessa parentela. Deus quer nos ensinar a vencer na dificuldade. Quando Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca. E nós sabemos o que Noé fez. E Noé, é interessante, existem poucos homens na Bíblia que Deus fala que cumpriu exatamente aquilo que Deus fez, que Deus falou. Noé foi um deles. Sobre Noé, a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo. Quando Deus pede para Noé algo, para Noé, de maneira muito simples, Deus estava ensinando Noé a vencer a impossibilidade. Era impossível naquela época vir uma chuva. Era impossível Deus julgar a humanidade com água. Não chovia naquela época. A terra era molhada pelo orvalho que caía na madrugada. Não tinha chuva. E mesmo naquela impossibilidade, Noé parou, chamou os filhos, porque quem acompanha mesmo só são os filhos. Chamou os filhos e passou 100 anos
anos construindo uma arca. Alguém dizia: Noé, você está ficando louco, Noé, para que esse barco desse tamanho, Noé? Noé, para que isso? E no dia certo, que a impossibilidade veio à tona, os animais começaram a marchar e todos entraram na arca e houve um grande dilúvio, e nós sabemos o que aconteceu. Deus estava ensinando a Noé sobre a impossibilidade. Quando Deus nos pede: faça algo, Senhor, isso vai me custar, olha, vamos ser bem humanos, isso vai me custar a minha vida toda, Senhor. Senhor, cadê Samuel? Samuel, tem Samuel aqui? Acha Samuel para nós. Acha Samuel. Eu sonhei com ele essa madrugada. Quando Deus nos pede algo, por mais que pareça impossível, nós não somos contratados por Deus para trabalhar na nossa possibilidade. Somos chamados por Deus para trabalhar na impossibilidade dele. Eu lembro de um casal, e a Hilda vai lembrar comigo, um casal recém-casado na igreja há muito tempo atrás, e ele estava aqui ajudando a liderar, e um dia ele chegou para nós e falou: pastor, eu não vou mais servir na igreja, porque eu estou desperdiçando o meu casamento, os melhores dias do meu casamento, a minha juventude. Eu parei, olhei para eles, e o reino de Deus, vocês sabem como funciona, o filho pródigo, né? Arrumei as malas, tudo bem, meu filho, pode ir. Resultado, hoje não é nada. E o tempo passou. Não cresceu no ministério, não cresceu financeiramente, não cresceu em área nenhuma, continuou na sombra sem fazer nada. Você entende? Então, quando Deus chamou Moisés, Moisés, vai e liberta o povo. Sente aqui, Samuel, fica aqui que eu preciso falar com você. Sente aí, isso. Quando Deus chamou Moisés, vai libertar o povo. O que Deus queria? Deus queria, preste atenção, Deus queria, olha só, que ao final daquela ordem, Moisés chegasse com a multidão aqui: Senhor, eu libertei aqui 3 milhões de pessoas e trouxe aqui, te apresentei. Não, Deus não estava interessado exclusivamente nisso. Deus estava interessado em dizer: Moisés, quando eu te pedir algo, eu unjo as tuas palavras, e à medida que você levantar a voz, a natureza estará ao seu comando. Moisés, não haverá rio, não haverá mar, não haverá nenhuma impossibilidade frente à palavra que está na sua boca. Moisés, tudo que você precisa fazer é crer que eu estou com você, porque se eu estiver com você, Moisés, a palavra que você liberar será uma palavra de vida. Quando Deus chama Josué, marchando em Jericó, coisa estranha, uma ordem para marchar numa cidade, o que Deus estava ensinando para ele? Deus estava ensinando: Josué, a melhor estratégia que você precisa ter para vencer em qualquer área da vida, não é estratégia humana sem desmerecer o humano, não é estratégia bélica sem desmerecer o bélico, não é estratégia tecnológica sem desmerecer o tecnológico. A melhor estratégia que você precisa para vencer em qualquer área da vida é aprender a ouvir a minha voz, aprender a ouvir o que eu te digo, por mais que seja absurdo. Ao final da obediência, os muros da muralha vão cair, sem que você precise lutar. Deus fala conosco que Ele está mais interessado na obediência do que no sacrifício. Quando Deus chamou Maria, lá no Novo Testamento, aqui no Novo Testamento: Senhor, cumpra em mim a tua palavra. O que Deus estava ensinando para nós? Ela se tornou a mãe de Jesus, a mãe biológica de Jesus. O que Deus estava ensinando para nós? Olha, você precisa aprender a ser um instrumento nas minhas mãos. Iago, Tizinha, na hora de cirurgiar alguém, seja qualquer cirurgia,
qualquer elemento que você pegue para fazer aquela cirurgia, a pessoa mais importante, o ser mais importante, não é o elemento que está sendo usado. O ser mais importante daquela operação não é o que está sendo usado para cortar, não é o aparelho que está medindo a pressão ali, os sinais vitais da pessoa, não. A pessoa mais importante, o ser mais importante daquela cena é o cirurgião, é a pessoa. Então, quando Deus estava chamando Maria, Ele estava dizendo: Maria, eu sou o cirurgião, sou eu quem faço. Tudo o que eu preciso é que você se coloque como um instrumento nas minhas mãos. Quem deseja nessa noite ser um instrumento nas mãos de Deus, celebre ao Senhor com alegria. Deus, maneira linda, Jesus falou com Pedro. Pedro era um pescador exímio, experiente. Era novo, mas era experiente na pesca. Pescava desde criança com os pais, filho de pescador. Talvez o avô fosse pescador. Vivia às margens do mar da Galileia. O Senhor Jesus se encontra com Pedro. Pedro, o que você pescou hoje para nós comermos? Primeiro encontro dos dois. Senhor, eu não pesquei nada. Jesus então dá uma ordem para ele: Pedro, por favor, lance ao mar. Vá ao mar de novo. Lance as redes. Pedro, nós sabemos da história, fala para o Senhor: Senhor, eu vou lançar as redes segundo a tua palavra. Aonde o Senhor quer que a rede seja lançada? Qual é a direção sua para esse negócio? Em que local? E houve uma pesca maravilhosa. Deus estava ensinando para Pedro que existe, e para nós, que existe algo sobrenatural. Deus não nos chamou para vivermos apenas o natural, aquilo que os olhos veem, mas para vivermos também o sobrenatural. Como é que alguém que conhecia o mar, conhecia tudo, agora lança as redes, depois de ter lançado a noite toda, e os peixes que estavam represados, de repente vão para aquela rede, e Pedro fez uma pescaria tão grande? Eu quero liberar na sua vida nessa noite, que Deus vai te visitar com o sobrenatural dele. Aonde não era para ser, será. O que não era para existir, existirá. O que parece loucura para os homens, será normal para você. Eu libero sobre você nessa noite, que Deus vai trazer para você algo sobrenatural. Tudo que você precisa fazer é se lançar naquilo que Deus tem pedido para se lançar. O Senhor falou com Paulo diante de uma visão, perseguição, lutas. Atos 18, o Senhor falou com Paulo e falou algo que... Coloca para mim, filho, Atos 18, 9, por favor. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando, não te cales. Não tenhas medo, continua pregando, não te cales. Vamos imaginar que Paulo fosse nós e o Senhor estava ensinando a ele que o reino de Deus, ele é edificado, ele é expandido por homens, por mulheres que resolvem viver uma vida guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo se levantou daquele sono
tendo a convicção no seu coração, continuou pregando, e o evangelho que Paulo pregou naquela época, há mais de 2000 anos atrás, chegou até nossos dias hoje. Não te cales. Então, algo interessante que eu queria que nós entendêssemos é que nós precisamos desenvolver em nós essa questão da obediência em todas as áreas da vida. A obediência. E uma vez em obediência, nós entendermos qual é o tempo profético para navegarmos debaixo desse tempo profético. São profecias para esse tempo. Profecias para esse tempo. 2 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo fala: olha, nos últimos tempos, preste atenção, é para nós, a profecia de Deus, a liberação de Deus para esse tempo, a realidade de Deus para esse tempo. Nos últimos dias sobrevirão tempos, diga comigo, terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, profanos, malignos, inimigos de Deus, e daí vai. É o que está liberado para esses dias. O que mais que está liberado para esses dias? Lucas 21, o Senhor fala: olha, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror. Marcos 13:19, porque naqueles dias haverá tribulação tal qual nunca houve desde o princípio da criação. O que está liberado para nós hoje? Quarta-feira agora. Não foi somente na Venezuela que a terra tremeu. A terra tremeu na Venezuela, a terra tremeu nas Filipinas, nos Estados Unidos, no Japão. Se você pegar, ele fez um círculo assim grande, local que a terra tremeu, arranha-céus enormes, ruindo, vindo ao chão. Eu estou estarrecido, não sei vocês, estou estarrecido porque eu me imagino numa cena daquela lá na Venezuela. A mulher deu à luz, olha o terror. A mulher deu à luz no meio dos escombros. Pessoas soterradas, sem saber se vão sair, porque muitos não morrem na hora, morrem por fome, por sede, por falta de ar. A perplexidade das nações, pessoas desesperadas, pessoas que perdem. Nós temos hoje no mundo bilhões de deslocados por guerras, fomes, pestes, terremotos, calamidades em todos os lugares do mundo. Agora na Europa nós temos os termômetros marcando em vários locais ao centro da Europa com temperaturas acima de 50 graus. 50 graus a gente encontra lá no deserto, lá para o lado do deserto. Agora em Paris, ali naquele local, 50 graus, as pessoas desmaiando. Na transmissão agora nos Estados Unidos, repórteres passando mal ao vivo porque não conseguem fazer a transmissão. Tamanho é o calor, perplexidades. A Bíblia fala que haverá sinais no sol e na lua. Vocês vão ver a partir de agora uma incidência muito grande de eventos tidos como extraterrestres, OVNIs, objetos não identificados. Bispo, vai se intensificar mais ainda. É alguém que vê uma luz, vê uma claridade, vê algo voando, entrando na terra, entrando na floresta, drones voando nas florestas,
e capturando imagens de pessoas grandes com 3,5 metros, parecem humanos, mas andam como animais e entram dentro das cavernas desesperados, e os operadores de drones não sabem o que é aquilo, fogem da imaginação humana. Haverá sinais no sol, na lua, em todos os lugares. O que tem previsto para esses dias? Qual é a liberação profética para esses dias? Qual o anúncio de Deus? Mateus 24:7 também diz: olha, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha, é um sinal que está liberado para esses dias: fome, peste, terremoto. Eu não quero saber disso. Então desliga a televisão, desliga a rede social, desliga tudo, vai viver no local escondido como um monge, porque essas notícias chegarão a você de qualquer maneira. O que tem para esses dias? Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Nunca, estávamos olhando ontem lá em casa um gráfico que mostrava o crescimento do islamismo e o crescimento das pessoas ateias. Nós cristãos chegamos a 38% da população mundial. Hoje estamos em 32%, caindo. Mas o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, em todos os lugares. O que tem para hoje ainda? Daniel capítulo 5, Daniel 12:4, aliás. O Senhor fala: mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, ou seja, o conhecimento se multiplicará muitas vezes. O que nós temos assistido nesses últimos dias é que com inteligência artificial, o que antes demorava 10 anos, hoje faz em dias, daqui a pouquinho em horas, em minutos, tudo muito rápido. A ciência se multiplicando de maneira absurda. O que tem entre nós nesses últimos dias? Mateus 24:42. O que o Senhor nos alerta? Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Lucas 21:28. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que tem para esses últimos dias? Uma promessa do Senhor, foi pregado domingo passado, de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. De um lado vem as calamidades, o mundo em desespero, em morte. De outro lado, a igreja se levanta triunfante, movida pelo Espírito Santo, carregada de dons, de palavras proféticas, de um mover sobrenatural. Para quê? Para poder enfrentar esse momento. Então isso está liberado para nós hoje, está claro para nós hoje. O que acontece então? Preste atenção. O que acontece se eu resolver viver debaixo desse mover profético, sabendo que o dia do fim está próximo, sabendo que a qualquer momento o Senhor virá arrebatar a igreja, sabendo que nós estamos caminhando para os últimos dias, sabendo que os homens são maus, sabendo que existem pestes, fomes, terremotos, maremotos, tsunamis, sabendo que o mundo está de mal a pior. O que acontece comigo se eu passar a viver debaixo desse mover profético? O que acontece? Será que eu vou entrar em desespero? Será que eu vou ficar desesperado? Ou será que sobre mim virá
virá o Espírito Santo de Deus. Eu creio que sobre nós, igreja, o Senhor derramará uma porção sobrenatural do seu Espírito, e nós marcharemos triunfantemente. Os nossos ouvidos serão abertos, o Evangelho da verdade entrará no nosso ouvido, entrará no nosso coração. Nós estaremos tão claramente identificados com o Senhor, que no momento certo que a trombeta soar, nós ouviremos o Senhor nos chamar, e nós estaremos para sempre com Ele. É isso que eu vim liberar para você hoje à noite. Elias profetizou seca. A seca aconteceu. Elias orou e o fogo desceu sobre o altar. Elias orou e a farinha e o azeite foram multiplicados. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. O que aconteceu com Elias? Preste atenção. Eu quero declarar sobre a sua vida. Deus ouvia a voz do profeta em meio a muitas calamidades. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua voz será ouvida nos céus. Aquilo que você clamar será recebido por Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu chamado, a sua família, o seu ministério será um ministério de fogo, que não haverá serpente capaz de derrubar, não haverá serpente capaz de encantar, não haverá serpente capaz de vencer aquilo que Deus te chamou para fazer. Terá fogo do céu, aonde você andar, terá visitação de Deus, onde você passar, será um homem e uma mulher de Deus andando. Deus vai honrar a sua pessoa, Deus vai honrar a presença dele em você. A idolatria não será suficiente para derrotar a verdade que está dentro de você. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eliseu, o profeta do Senhor, tinham águas sujas em Jericó. Preste atenção, é um mover profético. Eliseu pegou o sal, jogou sobre as águas, e as águas ficaram curadas. Até hoje, bebi dessa fonte lá em Israel. Tinha a mulher de Obadias, ficou empobrecida porque sustentou o profeta, acabou o pão, ficou sem dinheiro. O profeta Eliseu chega na casa dela, e ela fala: profeta, eu não tenho mais dinheiro, os credores estão vindo para levar meus filhos. O profeta diz para ela: vai e ajunta vasilhas vazias, porque o azeite que você tem em casa vai multiplicar, e haverá multiplicação. Peça vasilhas emprestadas com vizinhos. E ela pegava vasilhas, e Eliseu ia derramando o azeite na vasilha, trocava, derramava, trocava, derramava, trocava, derramava, e o azeite multiplicou enquanto tinha vasilhas vazias. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa, que a provisão de Deus virá, que a sua presença terá unção de cura forte, que Deus vai te usar de maneira estratégica, que a sua palavra gerará vida, não apenas uma vez, mas duas, três, quantas forem necessárias. Deus está soprando um fogo, o fogo de Eliseu, na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você recebe, celebre ao Senhor.
Moisés, olha a unção. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas no Egito, em todos os lugares. Preste atenção agora. Eu declaro que se você estiver dentro desse mover profético do Senhor, você será como um instrumento de Deus. Aquilo que Deus quiser fazer vai ter que procurar você. Ele vai procurar você para fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele vai poder contar com você para realizar a obra dele. Eu declaro para você que impossibilidades serão destruídas à medida que o Senhor falar pela sua boca. Eu declaro para você que o deserto enfrentado não será o seu fim, mas será instrumento de Deus para moldar o seu caráter, que você vai sair mais forte, que você vai sair muito melhor. Eu declaro que o deserto florescerá. Eu declaro que haverá provisão de Deus. Eu declaro que haverá bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro que você irá crescer para frente, para trás, para um lado e para outro. Eu declaro que, embora o mundo esteja numa opressão, se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, haverá provisão sobrenatural todos os dias na sua vida. O mundo Talita pode estar com fome, com guerra, com terremotos, com sede, mas eu, como profeta de Deus na sua vida, declaro que tudo que você terá de fazer é abrir a porta, porque o maná Deus terá colocado do lado de fora. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, haverá provisão sobrenatural para sua casa. Josué estava diante de uma grande dificuldade. Ele levantou as mãos. Olha o impossível. A Bíblia diz que o sol parou. Nós sabemos que o sol não para, porque ele já está parado. Nós sabemos que a terra não tem como parar, porque a terra está no movimento contínuo. Mas se a Bíblia diz que o sol parou, o que é que eu entendo? A Bíblia diz que o tempo parou. O tempo parou até que Josué tivesse terminado de vencer as suas lutas. Eu declaro sobre a sua vida que Deus vai congelar o tempo para você vencer. Parece impossível, mas Deus vai congelar, abreviar, mexer no relógio, mexer no tempo, para que você vença as batalhas que você está envolvido. Quem recebe, celebra o Senhor com alegria, celebra o Senhor com palmas. Voa neste lugar. Tem alguém em nosso meio que está doente com algum problema nas pernas, articulação, problemas nos braços, tá, pode vir. Tem alguém no nosso meio que essa semana passou muito doente, muito enfermo. Deus quer curar nessa noite, porque assim como foi no ministério de Pedro, Pedro olhou para um paralítico e falou: eu não tenho moeda para te dar, mas o que eu tenho, meu pastor, eu te dou. A unção que eu tenho, essa eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou, e eu creio, continua correndo até hoje, porque hoje mesmo eu estou contando a história dele. Significa que ele ainda está correndo. Tem milagre para você nessa
nessa noite. Tem provisão de Deus para você nessa noite. Tem tempo de cura para você nessa noite. Tem alguém? Eu quero orar por cura nessa noite. Alguém com problema de audição, de visão, está enxergando ruim? Vem, irmão Luciano, vem, meu filho. Alguém com problema no útero? Alguém me falou mais cedo, problema no útero. Cadê a pessoa que me falou mais cedo? Problemas no útero. Uma mulher. Miomas. Cadê ela? Existe uma liberação profética de Deus, e nós estamos sob esse governo sobrenatural de milagre e cura. Deus está aqui para fazer o impossível acontecer, e Ele quer fazer na sua vida agora. Deus já está curando, Deus já está curando, o Senhor já está curando. Só os instrumentos, só os instrumentos. Só os instrumentos, só os instrumentos. Essa semana tem alguém que foi muito afetado no seu ânimo, está desanimado, está fraco, está querendo abandonar tudo, querendo largar tudo. Venha, porque Deus quer te fortalecer nessa noite. Deus quer levantar você de maneira poderosa. Pode vir, pode vir, pode vir. O inimigo tem se levantado para oprimir, mas hoje ele vai correr, porque aqui tem fogo no céu. O inimigo tenta. Pode vir, pode vir, pode vir, que eu vou orar. Começa a cercar aqui, eu quero saber quem está dentro. Pode cercar, pode vir, pode cercando aqui. Os pastores, pode me ajudar a cercar. Não, do começo. Bem forte. Chega mais. Pode chegar mais, pode chegar. Mas não porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Eu quero orar nessa noite por algo específico aqui. Problemas neurológicos, sejam crianças com autismo, problemas neurológicos, autismo, adoecimento mental. Pode vir. Ansiedade, depressão, pode vir. Deus está aqui nessa noite. Nós estamos debaixo de um mover profético de cura.
Xereme catala chore balabalabalás. Chore me antone catala chore balabalabalás. Xereme catala chore balabalabalás. Chora bacatala chore onde le balabalás. Chara bacatala chore balabalabalás. Chore me catala chore onde le balabalás. Xereme catala chore balabalabalás. Chara bacatala chore balabalabalás.